pessoal, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre os processos de propagação de calor, tá? Vamos começar com um resuminho breve, tá? Que fala sobre as três formas de propagação de calor que existem, tá? Essas formas são a condução, a convecção e a radiação, tá? Começando pela condução, tá? Nós vamos ressaltar que ela é mais comum em sólidos, tá? Mas ela não acontece exclusivamente nos sólidos. Só que nesse tipo de estado da matéria, essa transferência de calor é mais comum e mais eficiente, tá? Então, do que se trata a condução? A condução nada mais é que a transferência de energia mediante a vibração dos átomos, tá? Então, quando alguma coisa é colocada para aquecer, por exemplo, um objeto metálico, igual eu desenhei aqui, tá? Nós temos um sólido metálico e aqui nós temos a chama de uma vela bem próxima. Essa chama da vela vai transferir calor, tá? Para esse sólido metálico e os átomos que constituem a rede cristalina desse material vão começar a vibrar com maior intensidade, tá? Ao ponto de que esses átomos vão passar a colidir uns com os outros, tá? Uns com os outros, só que sem sair do lugar, tá? Porque nesse tipo de matéria, tá? No sólido metálico, os átomos têm uma posição fixa, então eles vão oscilar, vão colidir com os átomos vizinhos e esses átomos vizinhos vão propagar essa vibração através desse sólido, tá? Então, o que vai acontecer com esse metal? Esse metal ele vai começar a aquecer mais, tá? Mais rapidamente na extremidade que está próxima à chama da vela. E essa vibração vai passar a ser transferida entre os demais átomos, tá? Então, nesse caso, o calor vai seguir essa direção, tá? Do mais quente para o mais frio, da parte mais quente da barra para a parte mais fria. Então, ela é um tipo de transferência de calor que necessita do contato, necessita de coisas em contato, tá? Vamos falar de algumas características dela. Ela só pode ocorrer em meios materiais, tá? Isso quer dizer que ela não acontece no vácuo. É necessário que hajam partículas que colidam umas com as outras, tá? Para que ocorra a transferência de calor por meio da condução. Além disso, nesse tipo de transferência de calor, não há transporte de massa. Isso significa que as partículas não são levadas, elas não transitam entre dois locais, elas permanecem em seus locais originais, em suas posições originais, tá? Além disso, nós precisamos lembrar que com o aumento da temperatura, ocorre um aumento da energia cinética das partículas, tá? As partículas que fazem parte desses sólidos metálicos, elas vão passar a ter uma maior velocidade, tá? Por que eu estou dando ênfase nos sólidos metálicos? Nos sólidos metálicos, a transferência de calor por condução ela é muito maior do que nos outros tipos de sólidos, tá? Isso acontece porque os metais apresentam uma grande quantidade de partículas que estão livres para se mover de forma caótica dentro do metal. E essas partículas são os elétrons, que estão fracamente ligados aos núcleos dos átomos e por isso podem oscilar, podem se colidir com outras partículas, transferindo energia para elas e por isso os metais são tão bons condutores de calor, tá bom? Então vamos falar agora da próxima, tá? Nosso segundo tipo de transferência de calor, que é a convecção, tá? A característica mais fundamental da convecção é que ela ocorre exclusivamente em fluidos, tá? Fluido é todo meio que é capaz de fluir, de escoar, tá? E que assume o formato do próprio recipiente. Então, não necessariamente ocorre apenas em líquidos, mas também pode ocorrer em gases, tá? Então, do que se trata a convecção, gente? A convecção ela é uma transferência de calor, tá? Através de um fluido que ocorre devido ao movimento do próprio fluido, tá? O próprio fluido se move para produzir a convecção. Então, eu desenhei aqui um recipiente, tá? Esse recipiente ele está preenchido com um fluido, tá? Qualquer. E aqui embaixo eu coloquei uma fonte de calor, que pode ser a chama de um fogão, por exemplo, tá?
Esse calor ele vai ser transferido para o fluido, tá? Essas porções do fluido, essa quantidade do fluido que está bem aqui embaixo, ela vai ser a primeira a entrar em contato com a superfície aquecida do recipiente. Então, por isso ela vai aquecer primeiro do que essa superfície mais alta aqui, que está mais distante, tá? O que acontece? Essa quantidade de fluido que está aqui embaixo, ela esquenta. Ao esquentar, ela sofre uma dilatação térmica, tá? Do tipo volumétrica. Então, isso significa que ela vai expandir o seu volume. Expandindo o volume, a densidade desse líquido cai e ela sofre a ação do empuxo. Por isso, esse líquido é mandado para cima, tá? Ele é expelido para cima. Então, esse líquido aqui forma uma corrente ascendente, tá? Uma corrente que sobe de fluido aquecido. Perdão, quando eu falar líquido, ignorem, tá? Então, fluido. Então, esse fluido sobe, tá? Devido a um empuxo que o próprio fluido produz e ele dá lugar para aquela porção do fluido que não estava quente. Esse fluido que está com a densidade maior, ele desce. Então, ele forma uma corrente descendente, tá? E ele passa a ocupar o lugar, a posição daquele fluido que já estava aquecido e que aqueceu e que subiu, tá? O nome desse processo aqui são as correntes convectivas, tá? Esse vai e vem dos fluidos quando aquecidos e ele se repete até que todo o fluido esteja na mesma temperatura, tá? Nós dizemos que essa é a condição de equilíbrio térmico, tudo bem? Então, vamos para algumas características da convecção. A convecção, ela ocorre exclusivamente em meios físicos, tá? Ela não ocorre em sólidos, porque os sólidos não permitem que haja essa mobilidade de partículas. Então, por isso, ela é um tipo de transferência de calor no qual ocorre uma transferência de matéria. As partículas elas se movem para transferir calor, tá? Elas formam as correntes convectivas para que haja a transferência efetiva de calor entre dois pontos de um fluido, tá? Então, a próxima forma de transferência de calor é a radiação, tá? Essa palavra radiação às vezes causa uma certa confusão com a palavra irradiação, tá? Radiação é o processo de emitir energia, tá? A irradiação é você ser exposto a essa energia. Então, dependendo do contexto, você pode usar tanto radiação quanto irradiação, tá? A característica principal dela é que ela pode ocorrer no vácuo. Ela é diferente das outras duas, que precisam de um meio material, tá? Aqui, essa forma de energia, ela consegue ser transmitida através do espaço vazio, tá? Qual que é a definição de radiação? Ela é uma transferência de calor pela emissão e absorção de ondas eletromagnéticas, tá? Então, aqui eu desenhei como exemplo o nosso Sol, tá? Que é uma estrela que produz luz visível, tá? E outras diversas ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas chegam até a Terra, tá? Chegam até nós. Essas ondas, elas percorrem o vácuo que existe entre o Sol e a Terra, tá? E mesmo assim elas chegam aqui. Então, do que se trata esse calor, tá? Esse calor, ele é a maior parte, tá, na faixa do infravermelho, tá? Uma onda eletromagnética de baixa frequência, tá? Que ela nem é visível aos nossos olhos. É uma onda que carrega energia suficiente para fazer os átomos vibrarem com mais intensidade. Essa é a característica dessa luz. Ela, por exemplo, não consegue ionizar o átomo, tá? Ela não tem energia para isso. Agora, as outras faixas de luz também podem contribuir com a transferência de calor, tá? Que são a luz visível e os raios ultravioleta. Só que esses últimos são caracterizados como radiações ionizantes. Então, elas também, além de conseguir aumentar a oscilação, a vibração dos átomos, elas também podem arrancar os elétrons dos átomos, tá? Produzindo ionização. Por isso que a gente fala que ela é uma radiação ionizante, tá? Mas quem contribui efetivamente para a transferência de calor do Sol para a Terra é a faixa do infravermelho e da luz visível, tudo bem? Bom, vamos falar das características desse tipo de transferência de calor.
tá? Basicamente, ela não necessita de um meio material, tá? E nesse tipo de transferência de energia não há transferência de massa, então não há movimentação de matéria de um lugar para o outro, tudo bem? Então, pessoal, era isso que eu tinha elaborado hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.